Na 2 aqui, o... Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Como sempre, é um grande prazer estar em sua companhia. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação HIT. E olha só, nós vamos começar essa edição falando de esporte, né? Isso porque é sim o assunto do dia hoje. Afinal, o técnico da seleção, o Carlo Ancelotti, está anunciando nesse momento sua primeira convocação como treinador da seleção brasileira. Por isso, nós vamos agora começar direto aqui com o Caio Veríssimo. Por favor, Caio, entre em nosso estúdio. Fala, Caio, seja bem-vindo aí logo no começo do jornal, né, Caio? Sim. Porque, como eu disse, esse é o assunto do dia hoje, né, Caio? Mais de 200 jornalistas estão lá presentes na sede da CBF para acompanhar essa convocação e a apresentação do treinador, a apresentação oficial, né, Caio? Exatamente, Cleber. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. Bom, ele chegou já dando aí a sua coletiva, a primeira coletiva, e anunciando aí, então, algumas novidades. E olha só, algumas novidades realmente chamaram a atenção, como é a convocação do Hugo Souza, né? Esse chamou bastante atenção, o goleirão do Corinthians, que está aí agora convocado para a seleção. Além de algumas outras novidades aí também, e retornos, como o de Casemiro, do Manchester United, também o Richarlison, do Tottenham, que estão voltando aí para a seleção. E o que realmente chamou a atenção de todo mundo foi a ausência de Neymar. O craque aí, o camisa 10 do Santos e também da seleção, dessa vez não vai atuar nessa agenda da CBF aí, da seleção. Ele ficou de fora, mas vamos dar uma olhadinha como é que está acontecendo lá, tudo que está rolando nessa coletiva do Ancelotti. Olha lá, a gente está vendo imagens da CBF aí no telão, agora sim, imagem da CBF, o Carlo Ancelotti foi anunciado hoje, havia uma grande expectativa, ele desembarcou nessa madrugada, né, no Rio de Janeiro, no aeroporto do Galeão, lá no Rio de Janeiro, foi muito acompanhado pela imprensa, como eu disse, mais de 200 jornalistas. E Caio, teve alguma grande novidade? A gente vai trazer daqui a pouco a lista completa, mas de antemão, teve alguma novidade na convocação do Ancelotti? Eu acredito que o goleiro Hugo Souza, era muito aguardado por todo mundo, ele tem feito aí uma boa temporada, pegador de pênalti, né? O que a seleção ultimamente tem precisado de goleiros que peguem pênalti, garantem essa posição nos pênaltis. Eu acredito que essa é uma grande novidade. Andrei Santos também, um garoto aí que vem crescendo bastante no futebol francês, né? E ele foi convocado também, então são dois nomes que chamam a atenção, mas também a volta do Casemiro, né? O nosso meio-campista aí que com certeza vai ajudar muito com a sua experiência retornando à seleção. Já era esperado, até porque os dois, o Casemiro e o Ancelotti, trabalharam juntos no Real, já é uma relação de confiança. E agora o Neymar ficou de fora mesmo, era outra dúvida, mas ele ainda está retornando de contusão, então foi até uma medida ponderada, sensata do treinador, né, Caio? Exato, né? A gente ficou sabendo que ele pediu, né, para ficar de fora dessa convocação, né? Então, o treinador respeitou o pedido do craque, mas eu acredito que muito em breve o Neymar tá de volta aí para fortalecer essa equipe do Ancelotti. E outro detalhe curioso, a gente tá vendo aí mais imagens aí no telão, é o idioma, né? Ele tá falando aí um espanhol meio arrastado, ele que é italiano, né? Mas já trabalhou em todas as grandes ligas, Inglaterra, na Alemanha, na própria Itália, que é a terra natal dele, a Espanha. Então ele sabe falar muitos idiomas, é um poliglota, né, Caio? Com certeza, a gente vê no Campeonato Brasileiro que principalmente os treinadores argentinos, né, aqui da Sul-Americana, tem uma dificuldade aí com o idioma, mas a gente está aí com um treinador que sabe muito, fácil aprendizado dos idiomas, rapidamente ele vai se adaptar com o nosso idioma aí para conseguir dizer com mais clareza tudo que ele tem sobre a seleção. Tá certo, e o principal é falar a linguagem da bola, né, Caio? Caio, então, muito obrigado. Daqui a pouco, então, Caio, você volta com a lista completa. Todos os nomes pra gente passar aí pro nosso telespectador, combinado? Combinado, Kleber. Até já, então. Até daqui a pouco. Olha só, vamos mudar de assunto agora, porque o INSS começou hoje a fazer o reembolso aos aposentados e pensionistas que tiveram descontos indevidos na folha de pagamento de abril.
Todos os aposentados e pensionistas do INSS que sofreram algum desconto de mensalidade associativa na folha de pagamentos referente a abril terão os valores devolvidos a partir desta segunda-feira até 6 de junho. A restituição atende a uma determinação do Instituto de suspender todos os descontos de mensalidades associativas nos benefícios. Como a folha referente ao mês já estava fechada, os descontos ainda foram realizados nos pagamentos feitos entre 24 de abril e 8 de maio. Ao todo, serão transferidos R$ 292 milhões aos beneficiários que tiveram valores retidos. Em relação às mensalidades antigas que tiveram descontos, o beneficiário deve informar ao INSS caso não reconheça que tenha autorizado o débito. O pedido deve ser feito pelo aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135. Após o procedimento, o Instituto vai acionar a entidade para que ela comprove se o aposentado ou pensionista autorizou o desconto. Caso não haja comprovação, a entidade deverá devolver os recursos ao Instituto, que posteriormente fará o repasse ao beneficiário. Para quem não conseguir atendimento por esses canais, as agências dos Correios também começaram a atender as vítimas de descontos indevidos. Ao todo, 4.730 agências e todo o país estão habilitadas para o atendimento aos serviços de consulta do INSS. Bom, e agora é hora da gente fazer aquele nosso giro pelo país para saber o que é notícia com os nossos repórteres espalhados pelo Brasil. Olha só, vamos começar com uma história impressionante, né? Um jeito diferente aí que um socorrista do SAMU encontrou para acalmar um idoso que ele estava passando mal aí com um problema de hérnia, sentindo muitas dores. E sabe o que esse socorrista fez? Ele resolveu tocar piano, né? Um piano para amenizar, para aliviar a dor desse paciente. Quem vai contar essa história, esse belo exemplo, aliás, de ajuda, de empatia, é a nossa repórter, a Michele Veiga, já que essa história aconteceu lá em Santa Catarina. E a empatia, né, tem que estar em todas as áreas. E na saúde, por exemplo, chama mais atenção. Foi o que aconteceu com um socorrista do SAMU, né, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Santa Catarina, do Balneário Camboriú. Tudo porque esse homem, né, esse socorrista, foi fazer um atendimento na residência de um senhor que estava sem conseguir andar de tanta dor de hérnia de disco. No momento, ele viu um piano no local e tocou uma famosa música do Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine, para aliviar a dor e a pressão daquele momento. A atitude foi filmada por um familiar que colocou nas redes sociais agradecendo o socorrista pela empatia de conseguir ali tranquilizar todo mundo, tranquilizar o paciente para que ele pudesse receber o atendimento e aí sim ser levado ao hospital para demais tratamentos. O próprio SAMU, em nota oficial, divulgou que a empatia do seu socorrista fez com que realmente houvesse a diferença naquele atendimento. Então, por situações como essa, né, de Balneário Camboriú, a gente preza aí por momentos de empatia e solidariedade na hora de atendimentos, principalmente na área da saúde, porque quem chama o SAMU, né, não está brincando, está precisando realmente de socorro, de atendimento, é uma situação muito tensa e esse socorrista, o Marcelo, conseguiu aliviar todo momento de pressão. Obrigado, Michele. E olha só, esse assunto, né, chamou a atenção de muita gente nas redes sociais hoje. E agora nós vamos conversar com o principal personagem dessa história, o socorrista Marlon Cicaraza, ele que atendeu o idoso, vai aparecer aqui no telão. Marlon, primeiro, boa tarde, seja muito bem-vindo, grande prazer recebê-lo aqui. Parabéns aí pelo seu gesto, né, naquele momento tão difícil aí, você conseguir aliviar a dor daquele homem. Boa tarde, muito obrigado, né, pela atenção, toda a consideração e conhecimento que o pessoal está tendo. É sempre um prazer, né, e sempre a gente busca dar o nosso melhor, né, no mínimo o nosso melhor. Certo. Então, Marlon, para as pessoas que nos assistem agora, eu queria que você contasse em detalhes como foi o momento. Você chegou ali para atender mais uma ocorrência. Quando é que você decidiu tocar o piano? Como foi a conversa com ele? Conta para a gente os detalhes, por favor. Claro. A gente foi acionado, né, nessa ocorrência que o paciente relatava muita dor no local, ali na região da lombar, e ele não conseguia nem sequer se mexer, tá?
Quando a gente chegou no apartamento desse idoso, ele estava ao sol, estava no chão da sua sala mesmo, sem conseguir mexer praticamente nada, né? Chegava até a ter os espasmos de dor ali. O meu colega, né, o técnico de enfermagem Ari, vendo a situação também, ligou para a regulação para falar com o médico regulador para indicar o procedimento, tá? Então, o médico regulador orientou que a gente fizesse a medicação no local mesmo, por um acesso venoso, e a gente se adaptou, né? Botei até uma cadeira ali para conseguir pendurar o soro para o acesso, colocar a medicação, para a medicação correr e fazer o efeito, para assim a gente conseguir, pelo menos, levantar o senhor desse chão, tá? Para botar sentado, fazer alguma coisa, dar um amparo. Enquanto a medicação corria, né? Descia ali o soro para o idoso começar a fazer efeito, eu vi esse piano ali no meio da sala e comentei com o idoso que o piano bacana, né, o piano branco até, bem legal, fazia tempo que não via. Então o idoso ali, esse senhor ali, ele falou, esse piano está há cerca de 20 anos aí e faz muito tempo que ninguém toca esse piano e eu sinto saudade de ouvir alguém tocar. E foi só a curiosidade que eu perguntei. Então ele me perguntou se eu sabia tocar, se eu podia tocar alguma coisa para ele, porque o som do piano acalmava ele. E tendo em vista que ele também já não conseguia tocar há algum tempo, eu prontamente não. Claro, eu não sou um pianista assim, tão profissional. Aceitei ali o desafio, né, e fiz aquelas notas ali, toquei essa música do Guns, que eu gosto muito, e ele ficou muito alegre e consequentemente acabou acalmando ele, e logo após a medicação começou a fazer efeito, a gente conseguiu até sentar ele, tirar do chão, colocar ali no sofá para ele ficasse mais confortável, e assim a gente prosseguiu com o atendimento, tá? Daí foi bem legal essa ocorrência, bem inusitada também, até para mim. Que história bacana, Marlon, você contando aí os detalhes. E a música, Marlon, ela teve efeito imediato? Até que ponto, agora eu pergunto para você como socorrista e também como músico, até que ponto, na sua avaliação, a música é terapêutica em momentos de dor física e também emocional? Claro. Além dessa dor intensa, né, a gente notou que esse senhor estava muito nervoso. A gente entende, né, essa dor acaba deixando a pessoa nervosa, então ele estava quase numa crise, mais também de ansiedade. Aí a música realmente tem esse poder de acalmar as pessoas, tanto para quem ouve, tanto para músico, tá? Então, como eu sei que ele era músico também, tocava, eu entendo, né, o quanto faz falta a música na vida da pessoa. E, graças a Deus, eu consegui, assim, também somar nessa ocorrência. No Twitter? Muito calma, né? Uma música mais agitada. A música, a melodia faz diferença ali na hora ou o importante é a conexão com a pessoa? Como que é a escolha da música? Bom, eu escolhi também porque essa música para mim ela é bastante importante. Eu usei até na minha formatura do ensino médio. E é um gosto musical meu que acabou, consequentemente, ele coincidindo com o dele. Então, quando eu comecei a tocar piano, logo que eu conseguia ficar mais confiante nas teclas, eu logo quis aprender essa música do Guns N' Roses. Daí, consegui tocar, claro que não tão perfeitamente como a partitura ensina, mas de ouvido foi isso que saiu. Então, bom, então parabéns primeiro pelo atendimento, né, por essa empatia, por essa humanidade que você teve no atendimento, também pelo gosto musical, já que é uma bela música. Então eu lhe agradeço muitíssimo pela simpatia. Nós acabamos de conversar com o socorrista Marlon Sicaraza. Marlon, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Obrigado. Grande abraço. Bom, vamos continuar então o nosso giro de repórteres pelo país para ver mais notícias desta segunda-feira. Olha só, agora uma notícia trágica, né? Um homem, ele agrediu a mulher dele que estava grávida de gêmeos e ela acabou entrando em trabalho de parto por causa dessas agressões. E uma das crianças, infelizmente, não resistiu e morreu. Quem vai contar essa história pra gente, que aconteceu lá no Mato Grosso do Sul, é o nosso repórter Wellington Paial.
A mulher deu à luz aqui na unidade da Mulher e da Criança do HU, o Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados, onde foi internada em estado delicado de saúde. A mulher tem 37 anos de idade e entrou em trabalho de parto ontem por volta das 11h30 da manhã, dentro de uma ambulância do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, enquanto era socorrida após sofrer violência doméstica. Um dos bebês já nasceu morto e o outro foi internado imediatamente. A mulher, que estava grávida de 29 semanas, ou seja, quase 7 meses, teria sido agredida fisicamente dentro de casa, no bairro Jardim Leste, aqui em Dourados. O principal suspeito é o companheiro dela, de nacionalidade venezuelana, que fugiu logo após cometer o crime. A suspeita é de que o bebê tenha morrido por consequência das agressões, mas isso ainda será investigado. Mãe e filho, que sobreviveram, estão sob cuidados médicos. O quadro dela é estável, assim como o do recém-nascido que sobreviveu. E esse não foi o único caso ontem aqui em Dourados. Na reserva indígena, uma mulher grávida de 2 meses também teria sido agredida pelo marido depois de uma discussão entre o casal na aldeia Jaguapiru. Ela foi socorrida pela Polícia Militar e levada até o Hospital da Missão Evangélica Caiuá com várias lesões. Mas mãe e bebê estão fora de risco. Neste caso, o suspeito foi preso. E agora uma bela história envolvendo gêmeos. Olha só, 2 irmãs, elas foram separadas no nascimento e agora se encontraram quase 70 anos depois, as gêmeas. Vamos ver os detalhes agora com a Kátia Fantin, lá do Rio Grande do Sul. Pois é, um reencontro emocionante. 2 irmãs gêmeas que nunca se viram depois do nascimento se reencontraram depois de quase 70 anos em Santa Cruz do Sul, uma cidade aqui do interior do estado. Uma sabia que a outra existia, mas essa reunião só foi possível depois que muita gente se mobilizou. Maria Claudete e Maria Odete, hoje com 69 anos, nasceram juntas, mas foram separadas ainda bebês, quando a mãe das duas, por receio de não ter condição de criá-las, decidiu entregar Odete para uma família adotiva em Santa Cruz do Sul, a 83 quilômetros da cidade natal. Esse lindo reencontro aconteceu na última quinta-feira, graças à ajuda de uma prima e ao trabalho de assistentes sociais. Durante décadas, a única lembrança concreta era uma foto enviada por Odete aos 15 anos. Claudete guardou a imagem com carinho, sem saber se um dia veria a irmã novamente. Agora, com o reencontro, as irmãs planejam recuperar o tempo perdido. Afinal, são 69 anos de histórias, sonhos e saudades para colocar em dia. Será o começo de um novo capítulo na vida delas. Bela história, né? E olha só, a dor na coluna é o principal motivo de afastamento do trabalho, segundo dados do Ministério da Previdência Social. Quem vai trazer os detalhes agora é o Alexandre Cardoso. Segundo o Ministério da Previdência Social, dores na coluna e hérnia de disco foram as doenças que mais geraram benefícios por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, em 2024. Esse benefício é concedido pelo INSS quando o trabalhador precisa ser afastado do trabalho por mais de 15 dias por motivo de doença, depois de passar por uma perícia médica. Em comparação com 2023, o número de trabalhadores afastados aumentou 39%. Doenças relacionadas a dores na coluna lideram o ranking com mais de 200 mil beneficiários, seguida de hérnia de disco com mais de 170 mil afastamentos e fraturas na perna com mais de 140 mil concessões. Entre os aumentos na comparação anual, o transtorno de ansiedade e episódios depressivos subiram 67%. Para que um funcionário possa ser afastado do trabalho por doença, ele precisa receber um atestado médico com um pedido de afastamento pela incapacidade de exercer sua atividade profissional devido à doença. Os primeiros 15 dias de afastamento serão custeados pela empresa e, após isso, a responsabilidade é transferida ao INSS. Qualquer pessoa tem o direito ao auxílio-doença, incluindo empregados CLTs, autônomos, empreendedores, facultativos ou contribuintes individuais.
E um avião que seguia para Portugal foi proibido de decolar no último sábado no Rio de Janeiro. O motivo é que a companhia aérea não deixou um cão viajar com uma criança autista na cabine de passageiros. E o tutor dele tinha autorização da justiça para levar o animal. O Anderson Nascimento vai explicar com detalhes essa polêmica. O voo TP-74, que partiria na tarde deste último sábado, dia 24, do Rio de Janeiro com destino a Lisboa, transportando mais de 280 passageiros, foi cancelado após a empresa de aviação TAP descumprir uma liminar que determinava o transporte de um cão de serviço. A liminar foi concedida a uma passageira que pretendia levar o animal até a irmã, portadora de transtorno do espectro autista. A defesa da passageira alega que a empresa chegou a sugerir que o cão fosse transportado no bagageiro. A companhia aérea, por sua vez, afirmou em nota que a decisão judicial viola o manual de operações e que o transporte do animal na cabine colocaria em risco a segurança a bordo. Ainda segundo a empresa, os voos foram reprogramados com grave impacto para os passageiros. Entretanto, apesar da solução para os demais, a TAP não se posicionou com relação à previsão para o embarque do cão de serviço. Por conta do descumprimento da decisão da 5ª Vara Civil de Niterói, a Polícia Federal, além de impedir a decolagem da aeronave, autuou um gerente da empresa. Devido ao desentendimento, outros 2 voos que seguiriam para a mesma rota sofreram atrasos. Vamos agora com o destaque internacional. O presidente da França, Emmanuel Macron, causou uma enorme polêmica hoje. Isso porque ele foi flagrado levando um tapa no rosto da mulher dele enquanto os dois desembarcavam no Vietnã. Mais tarde, a assessoria de Macron divulgou um comunicado dizendo que tudo foi uma brincadeira. A cena foi gravada no momento do desembarque do presidente francês no Vietnã e chamou a atenção do mundo todo. O vídeo que viralizou na internet mostra a primeira-dama e sua esposa, Brigitte Macron, empurrando o rosto de seu marido com as 2 mãos durante o desembarque do casal em Hanoi. O presidente fica espantado com a situação e, ao perceber que a porta da aeronave estava aberta, Macron disfarça e acena para o público, como se nada tivesse acontecido. O casal desce as escadas do avião e o presidente estende o braço para sua esposa, como é de seu costume, mas ela não aceita. Após a grande repercussão do caso, Macron se pronunciou e disse que se tratava apenas de uma brincadeira entre o casal. Um assessor do presidente descreveu o incidente como uma inofensiva briga de casal. E um outro assessor também descreveu o caso como um momento de relaxamento antes do início da viagem, que estavam apenas brincando. O Vietnã é o primeiro compromisso de uma semana de viagens pelo Sudeste Asiático. O líder francês também visitará a Indonésia e Singapura. E agora nós vamos voltar a falar de esportes aqui no Redação Hit. Afinal, hoje é dia de apresentação de técnico e também convocação da seleção brasileira. E que vai entrar aqui de novo é o Caio. Por favor, Caio, entre em nosso estúdio novamente, Caio. E a convocação e as perguntas, a entrevista do Ancelotti continua rolando lá na CBF, né? Exatamente, continua acontecendo, Kleber, tá? Toda novidade aí pra galera poder acompanhar e a gente vai dar uma olhada aí no que tá acontecendo. Vamos dar mais uma olhada então? Olha aí no telão, exatamente, ó, ele tá falando nesse momento. Enquanto isso, o Caio agora vai passar pra gente a lista de convocados enquanto a gente vê a imagem do treinador, o novo treinador da seleção brasileira. Tá certo, Kleber. Bom, então vamos lá. Bom, a convocação de Ancelotti começa aí com os goleiros, né? Os convocados de Ancelotti, a gente começa com o Alisson, né? O goleirão aí do Liverpool, retornando para a seleção. Bento do Al Nassr também aparece mais uma vez. Uma das novidades de hoje, Hugo Souza do Corinthians, né? Na linha de defesa tem aí bastante experiência com Alexandro, Danilo, Léo Ortiz e Wesley, todos do Flamengo. Tem ainda Lucas Beraldo e Marquinhos, ambos do PSG, Carlos Augusto da Inter de Milão, Wanderson do Mônaco e o outro Alexandro, mas esse segundo é o zagueiro que atua no Lille, no time lá da França. Bom, os meio-campistas são Andréas Pereira do Fulham, Andrei Santos do Strasbourg da França, Bruno Guimarães do Newcastle, voltando para a seleção também, Ederson da Atalanta, Gerson do Flamengo e tem também a volta de Casemiro do Manchester United. E aí, esse é o meio-campo da seleção. Os atacantes são Antony do Betis, que volta para a seleção também, Estevão do Palmeiras, Gabriel Martinelli do Arsenal, Matheus Cunha do Wolverhampton, Rafinha do Barcelona,
Richarlison do Tottenham voltando para a seleção também. E fechando essa primeira lista de Ancelotti, Vinícius Júnior do Real Madrid. Kleber. Olha, não teve grandes novidades, como você falou, né? E muitos europeus, jogadores que ele viu lá de perto, alguns dos quais ele trabalhou também na Europa, né, Caio? Exatamente, ele aproveitou, né, que tem uma galera que sempre ele tá jogando nos mesmos campeonatos e ele confirmou aí que é o que a gente esperava, né? Uma seleção bem experiente, com jogadores que já rodaram na seleção, para esse primeiro momento, jogadores que ele confia. Tá certo. E no Jornal das 18h30 a gente vai trazer essa lista novamente completa e também algumas das primeiras palavras do treinador da seleção, né, Caio? Exatamente, a gente vai trazer tudo isso aí. Olha, e como aqui a gente acompanha de perto, né, os fatos aí de todos os esportes e também de outros assuntos, na sexta-feira você deve lembrar, o Caio e o Fernando Jesus estiveram na Neoquímica Arena acompanhando o pronunciamento do presidente do Corinthians, Augusto Melo, que na ocasião foi indiciado pela polícia no caso Vai de Bet. Hoje tem continuação dessa história, né, Caio? Exatamente, Kleber. Bom, a situação de Augusto Melo já vem aí bem delicada há alguns dias, né? Principalmente após esse indiciamento de sexta. E hoje deve ser o grande desfecho dessa história. Vamos ver. O Conselho Deliberativo do Corinthians vai se reunir nesta segunda para votar o processo de impeachment do presidente Augusto Melo, por suspeita de irregularidades no contrato do patrocínio da Vai de Bet, infração da Lei Geral do Esporte e desrespeito ao estatuto do clube. Primeiro serão apresentados os relatórios da Comissão de Ética e da Defesa de Augusto Melo. Na sequência, o pleito decidirá o futuro do presidente. Essa votação deveria ter acontecido em dezembro, mas Augusto Melo conseguiu uma liminar de justiça impedindo a reunião. Agora, Augusto Melo passa pela avaliação dos 300 conselheiros, pressionado por questões além dos portões do Parque São Jorge. O presidente do Corinthians foi indiciado no caso Vai de Bet, por associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro. Justamente o que sustenta a tese a ser colocada em votação nesta segunda. Se houver maioria pela saída de Augusto, ele será afastado imediatamente do cargo e no lugar dele assume o vice-presidente Osmar Stabile. Mas Augusto só é afastado definitivamente se os sócios do clube concordarem com a decisão do conselho. Romeu Tuma Júnior tem até 5 dias para agendar uma Assembleia Geral dos Associados. Caso os sócios não apoiem o impeachment, Augusto volta ao cargo. Se apoiarem, o Conselho é convocado para eleger o novo presidente, que cumprirá mandato até o fim de 2026. Cara, situação complicada lá no Corinthians, né? O futebol anda relativamente bem, até melhorando dentro de campo, mas é claro que uma situação dessa, política agitada, pode acabar abalando, né, Caio? Exatamente, né? Se por um lado aí a torcida tá feliz com a convocação do goleiro, né, do Hugo Souza, por outro lado é uma situação que deixa o clima muito pesado, né? Principalmente dentro do clube, né? Com os jogadores, com toda a comissão, mas eu tenho certeza que o Corinthians vai saber lidar com esse problema aí e não deve afetar dentro de campo. Tá certo? E às 18h30 a gente traz também a cobertura dessa notícia aí, não é, Caio? Às 18h30 você volta com mais informações do esporte. Com certeza, às 18h30 tem bastante coisa pra gente conversar, Kleber. Verdade, hoje um dia repleto. Bom, é isso aí, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e você que não é de São Paulo, fique com a sua programação local. Ótima tarde e até mais. Tchau.